Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vem, Jesus, fazer comigo essa leitura e essa reflexão. Mudança de confessor, livro 1, capítulo 25. Volume 1 do Livro do Céu, capítulo 25. Mudança de confessor. A primeira obediência que o novo confessor ordenou a ela era sujeitar-se como vítima ao sofrimento, apenas com a sua autorização. Depois disso, tive outra mortificação, que foi ser preciso mudar de confessor, porque, como era religioso, ele foi chamado a um convento. Estava satisfeita com ele e a maioria desses acidentes, das quais mencionei acima, aconteceram quando ele estava na minha região, especialmente no último ano em que foi meu confessor por ocasião da cólera, que estava no país, morou lá por 6 meses por causa da quarentena. Portanto, esse não havia se ausentado tanto. Ele me fez ficar somente um dia naquele estado de sofrimento e depois já viera. Portanto, não tinha mais nem um mês aqui e deveria se retirar para outro país. E eu entendi que estava se despedindo, mas isso foi tão doloroso para mim, não porque eu estava dependente dele, mas por causa da necessidade que eu tinha. Então fui ao Senhor e contei minha dor, e ele me disse: não queira se afligir por isso, filha. Eu sou um mestre dos corações e posso transformá-los e abordá-los como me parece e como quero. Se ele lhe fez bem, ele não passou de ser um recebedor que me recebeu e se deu a você. Então eu farei isso com outro padre. Do que você tem medo? Minha querida, enquanto você tiver um olho à sua direita ou à sua esquerda para perguntar coisas e deixá-la, em vez de deixá-lo descansar em pensar nessas coisas, você não terá os olhos fixos somente em mim e não será capaz de trilhar o melhor dos caminhos para o céu, mas você sempre vai seguir mancando e não poderá seguir a influência da graça. Portanto, quero que, com santa indiferença, olhe para todas as coisas que a cercam, somente concentrando-se em mim. Então, depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que sofri pouco ou nada com todas as minhas perdas, e que isso fez muito bem à minha alma. Por isso mudei de confessor e voltei ao confessor que me confessava quando eu era pequena. Mas que seja sempre tudo para a glória de Deus e abençoado Senhor, que faz uso dos mesmos caminhos que nos parecem contrários a nós e parece que vai nos prejudicar a alma, mas é para o nosso maior bem e para a sua glória. Então aconteceu que comecei a abrir a minha alma, porque até aquele momento eu não havia dito nada a nenhum dos padres. Não importava quanto esforço fizesse, eu não conseguia. De fato, era muito impotente. Eu era muito impotente ao me ver dizendo as coisas do meu interior. Foi tanta dificuldade de me abrir que me senti sozinha, pensando em dizer certas coisas, que me vi sendo mais fácil dizer os piores pecados. De como ele procedeu com minha incapacidade de me abrir, não posso dizer. Pelo confessor, acho que não, porque ele era muito bom, confiante, doce, paciente em ouvir, cuidava muito bem da alma, estava de olho em tudo para poder andar direito. Eu já não, porque senti um nó na minha alma e tinha toda a vontade de me libertar e me sentir, pelo menos como pensava o confessor, mas me senti incapaz de fazê-lo. Então, encontrando-me com um novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir o meu interior. O Senhor disse muitas vezes e ordenou que eu mostrasse ao meu confessor o que ele estava dizendo para mim quando eu estava petrificada e saía de mim. E quando eu não fazia, o Senhor me levava de volta, me reprovava severamente e às vezes ele vinha me dizer que se eu não fizesse isso, ele nunca mais voltaria
e esta era para mim a punição que seria mais amarga, pois todas as outras penalidades comparadas a isso não me parecem nada além de palha. Portanto, foi tanto medo de Jesus cumprir essa ameaça que fiz o máximo que pude para manifestar o meu interior. É verdade que às vezes me custou muito, mas o medo de perder meu querido Jesus me fazia superar tudo. Por parte do confessor também foi levado a dizer a ele onde esse estado ocorreu, o que aconteceu comigo quando eu estava naquele sono estranho, e saía do meu corpo. Qual foi a causa? Agora ele me mandou manifestá-lo. Agora ele me forçou com os preceitos da obediência. E agora ele colocou diante de mim o medo de que eu pudesse viver uma ilusão e decepção, vivendo para mim mesma, enquanto que se eu me manifestasse ao Padre, eu poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor nunca permite que o sacerdote seja enganado, quando a alma é obediente. Assim, Jesus Cristo me empurrou de um lado, o confessor do outro. Pareceu-me que às vezes os dois se entendiam juntos, o confessor e Jesus Cristo. Então eu consegui expressar meu coração. Este não era o confessor do passado. Ele não me fez nenhuma pergunta, ele não tentou saber o que estava acontecendo comigo naquele estado de falta de consciência, de onde eu mesma não sabia como sair para falar sobre essas coisas. Tomei o cuidado de renunciar, conformar-me à vontade de Deus de carregar a cruz que o Senhor havia me dado, tanto que se ele às vezes me via um pouco aborrecida, sofria muito. Então aconteceu que eu passei mais de um ano com esse confessor no mesmo estado mencionado acima. Por isso, como o confessor sabia de onde vinha esse estado de sofrimento, ele me disse que quando Jesus Cristo quisesse que o sofrimento viesse a mim, eu deveria sair dele por obediência. Então, vamos lá, Vamos pedir mais uma vez o Espírito Santo para que Jesus possa estar conosco para nos dirigir nessa meditação aprofundada sobre esse trecho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, Luiz, agora nesse capítulo 25, acontece uma mudança de confessor, A gente fica meio perdido porque ela falou que era o confessor anterior que tinha confessado ela quando era pequena. Mas agora teve a mudança do confessor. Então, teve outro confessor que estava em quarentena por causa da epidemia da cólera e ele aproveitou, e aconteceu que esse veio no lugar desse outro. E depois esse precisou ir embora. E veio de novo o confessor que confessava com ela quando era pequena, voltou. Então, vamos tentar entender tudo isso, Então, ela teve outra mortificação que foi mudar de confessor. Então, ela está contando que teve que mudar o seu confessor anterior, que era o que atendia ela quando pequena, para outro confessor religioso, que foi chamado a um convento e ir embora, Ela estava satisfeita com ele, pois a maioria dos acidentes aos quais mencionou acima também aconteceram quando ele estava na minha região, especialmente no último ano em que foi meu confessor, por ocasião da cólera que estava no país. Então, era quarentena de cólera, não podia sair. E teve que morar por 6 meses. Portanto, ele não poderia se ausentar muito da casa religiosa onde ele era responsável. Ele me fez ficar somente um dia naquele estado de sofrimento e depois já viera. Então, ele vinha sempre, ele nunca falhava com ela, então ela gostou muito dele, por isso que ela estava sofrendo. Então, portanto, ele não tinha mais, ela fala aqui, nem um mês aqui, e deveria se retirar para outro país, e entendi que estava se despedindo. Isso foi tão doloroso para mim, não porque eu estava dependente dele, mas por causa da necessidade que eu tinha. Então, imagina, gente, ela até que enfim encontrou um padre interessado em ajudar, Que estava realmente obedecendo a graça de Deus, de vir, E deixou ela só um dia num estado doloroso, De petrificação. Então, toda vez ele vinha acordá-la de manhã. Então, olha que belezinha, De repente, ele vai embora. Aí ela fica nervosa de novo com Jesus, vai brigar com ele, No caso, ela não foi brigar com ele, Dessa vez ela foi chorar mesmo, de
Tanto que ela ficou triste, porque o padre ia embora, né? E aí Jesus fala, tranquiliza ela. Jesus tem um poder incrível, né? Como que pode, né? Olha o poder de Deus, olha que poder maravilhoso. Não queira se afligir por isso, eu sou o mestre dos corações. Gente, olha, quando a gente lê os conteúdos que Jesus fala para Luísa, eu sou o mestre dos corações, essa meditação tem que ser aprofundada para a nossa vida, visto do mesmo jeito, né? Então, quando eu vou dar atendimentos para as pessoas, eu falo para elas justamente essa realidade, essas verdades que Jesus infundiu na minha alma por causa de eu estudar os livros que ele mesmo escreve, né? Tanto os livros dados, tanto o livro da Santa Faustina, que tem também essas falas de Jesus, com verdades, né, dele, pura. O Santo Evangelho, claro, o Santo Evangelho, gente. Jesus falou para mim que a palavra de Deus, a Bíblia, ontem, no meio daquela conversa que a gente teve sobre arroz, feijão, carne, aí eu perguntei para ele, Senhor, eu esqueci de falar da Bíblia, quem é a Bíblia? Qual é o alimento Bíblia? Ele falou que é a água. Que a água está em todos os alimentos, né? Na bebida, em todos os alimentos a água está presente. Nas verduras, dentro dos legumes, dentro das verduras, dentro da carne, né? Quando a gente cozinha a carne, eu mesmo gosto de cozinhar a carne sem pôr água nenhuma dentro da panela de pressão. Eu costumo cozinhar sempre a carne na própria água da própria carne que sai da carne, né? Eu gosto de fazer assim. Aprendi a cozinhar assim e fica um sabor muito melhor mesmo, e sem colocar muita água. Então eu cozinho na panela de pressão elétrica e a maioria das vezes, praticamente quase todas as vezes, eu não coloco água. Eu só coloco água quando eu vou fazer uma sopa, uma coisa assim. Mas se eu vou cozinhar só carne na pressão, eu ponho só a carne. E a água da carne já é o suficiente para cozinhar e fica ainda o caldo da água da carne. Então, claramente a gente não tem dúvida de que a carne tem água, tá? Tanto o frango também tem, como a carne de boi e a carne de porco também. Todos eles têm água. Não precisa colocar água, só coloca se realmente precisar fazer a concussão mais, né? Mas por mais tempo, porque às vezes a água seca. A água da carne seca mais cedo quando é feita no fogão. Então, a gente vê que a água está em todos os alimentos. Todos. Os grãos, todos têm água dentro, né? Tudo tem água. O arroz, você vai fazer arroz, tem que colocar para cozinhar na água. Então, tudo tem água. Então, Jesus falou que a Bíblia, ela está em todos os livros dele, que ele ditou para as suas servas, né? Ela concorda com a Bíblia, né? Os conteúdos estão todos dentro. A Bíblia está toda ali. E ontem foi meu aniversário, o Evangelho praticamente falou sobre a minha vida, né? Porque sempre bate o Evangelho com o que eu estou vivendo, sempre. Se vocês for reparar, o Evangelho, eu precisava fazer uma meditação do Evangelho diariamente aqui no meu canal. Porque é muito impressionante. A meditação do Evangelho seria sempre falar da minha vida, porque ontem falou sobre justamente, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você vai e anuncia o reino de Deus. Então, vocês viram o que aconteceu comigo. Eu ainda poderia estar em luto ontem, mas meu pai, na hora que entrou na terra, na hora que entrou lá no caixão, que o caixão foi colocado, não na terra, né, porque não foi debaixo da terra que eles enterraram, foi debaixo da terra, mas assim, foi dentro de uma gaveta, né, de concreto, que eles abrem no buraco, essa gaveta de concreto, e cabe 3 caixões nessa gaveta. E meu pai ficou na última gaveta e iria ter mais... Foi em jazigo público que meu pai foi. A gente não tem dinheiro para comprar. Aí foi em jazigo público. E aí tinha mais 2 enterros depois, que iriam colocar mais 2 caixões de pessoas estranhas em cima do caixão do meu pai. Então, é muito assim... Eu não fico preocupada com isso, não, porque depois que morreu já era, não tem que fazer, não. O corpo é de Deus, né? O corpo é de Deus. Quando for ressuscitar, o Senhor sabe onde está o corpo, a gente não sabe. Tem muita gente que foi cremado, né? E a gente não sabe para onde foi, né? Mas é Deus quem tem o poder de voltar à vida os corpos no final no juízo final. E eu não vejo
Gente, e quando eu fico pensando no juízo final, eu quero tanto que aconteça logo. Nossa Senhora, eu quero tanto que aconteça logo, vocês não têm noção. Ai, vai vir ainda a era da paz, ainda vai vir o reino da divina vontade, antes, né, do juízo final. Aí eu falo para Jesus, ai Jesus, faz logo, pelo amor de Deus, por favor, né, que passe rápido, que eu não vejo a hora de ver a sua glória para a eternidade toda, todo mundo já feliz, todo mundo na sua glória, tudo se definido, né, tendo definido, o demônio ter acabado de vez e tudo mais, né, o mal ter totalmente sendo dissipado da eternidade para a eternidade. Não vejo a hora de acontecer esse juízo final, né? Então, desculpa se eu falo um monte de coisa misturada aqui. Mas, assim, o que eu quero dizer? Essa realidade do que Jesus fala aqui, toda a mensagem do livro do céu e da Santa Faustina, se a gente pudesse ter os 36 volumes nas mãos, né? Seria maravilhoso, porque a gente iria abrir, né, o livro. Tanto que o meu aplicativo que eu criei, né, eu vou ver se eu consigo fazer um departamento, assim, de mensagens para sair, sabe? Igual o conselho do Padre Pio, igual o aplicativo da mensagem da misericórdia, que aparece uma mensagem de Jesus, assim, que você aperta e vem uma mensagem para vocês verem o que Jesus quer falar com vocês, baseado no livro do céu. Então, eu vou ver se Deus me ajuda a fazer isso no aplicativo. Mensagem do dia. Para você apertar e aí tem várias mensagens. Aquela que sai para você, de repente é aquela que você mais precisa ouvir naquele dia do livro do céu. Então, eu vou ver se eu consigo fazer isso. Me ajudem, rezem, mas isso vai ter que ser deixado para depois que, né, quando Deus permitir. Vamos ver como Deus vai me conectar com as coisas. Porque eu não tenho férias, esse que é o meu problema. Eu trabalho na minha empresa, eu não tenho férias nunca. Então, assim, complicado, né? Eu tenho mais trabalho do que o normal e agora vai aumentar o meu trabalho porque o Sebrae, a gente conseguiu ganhar uma nova consultoria do Sebrae para vender mais. Né? Eles vão ajudar a gente a vender mais, mas a gente precisa ser obediente. Tudo que eles mandarem, a gente tem que fazer. E a primeira coisa que eles já mandaram foi que eu assumisse toda a parte de fazer os produtos, sabe? E eu só fazia a embalagem dos produtos, o correio, montagem do produto. Agora eu vou ter que produzir o produto. O Alan vai me ensinar, meu marido vai me ensinar hoje e amanhã, esse final de semana, a fazer, né, o trabalho de sublimar. Vai ser ótimo, eu quero aprender. Eu acho que quanto mais conhecimento, melhor. E meu marido fica muito preocupado também com a gente, porque ele fala assim, se eu me for... Se Deus me levar, como vocês vão ficar, né? Que a gente depende da empresa. Vocês têm que saber fazer o serviço todo que eu faço. Então, Jesus também me orienta a ser prudente, uma mulher prudente, virtuosa, né? Que está na palavra de Deus, né? A gente tem que ser virtuosas esposas. E eu preciso aprender tudo, né? Maria não sabia se virar, eu sei me virar como cabeleireira. Porque eu nunca vou esquecer minha profissão de cabeleireira. Mas só que... Se eu já tenho uma empresa e essa empresa já vende, já tá fácil para mim, eu preciso ajudar meu marido também. E aí é a divina vontade exigindo essa realidade, né? A obediência faz parte desse processo. Então eu vou ter que aprender a fazer. É um serviço meio chatinho, porque a gente mexe com uma coisa muito quente, que é, né, a máquina que sublima é quente. Então eu vou sofrer um pouquinho, né? Mas eu não posso fugir do sofrimento, vocês sabem disso. Eu tenho que pedir mais. Então vai ser um sofrimento que eu vou queimar meus dedos. Vai ser um pouco complexo. Eu vou passar muito calor nesse verão. Nesse verão que agora, primavera e verão vai ser. Eu vou passar muito calor, porque mexe com uma coisa quente, de mais de 200 graus. Né? Que é a máquina de sublimar. Eu esqueço o nome, agora fugiu o nome. Isso eu sei que daí é isso que eu vou trabalhar. Então eu vou passar muito calor nesse verão. Nossa, eu não quero nem ver como vai ser difícil, né, passar por isso. Mas tudo eu oferto. Eu já estou feliz de saber que eu vou sofrer. Porque eu tenho como ofertar bastante para Jesus o sofrimento que eu vou, né, do trabalho que eu vou fazer. E outra coisa, né, o sofrimento de fazer voluntariamente, uma coisa que eu quero fazer mesmo. Não é uma coisa que está me sendo forçado, não vejo assim, né. Jesus que quer, tanto que tem um trecho ontem que eu li pro pessoal, né? Eu mandei pro pessoal que eu queria até ler aqui, aproveitando,
que a gente não pode perder a oportunidade de falar das coisas que Jesus quer que a gente fale, né? E tem um detalhe que a gente leu ontem, um trecho no volume 29 que eu estou traduzindo, que é uma coisa importantíssima aqui que a Luísa falou para Jesus e Jesus respondeu para ela e que tem tudo a ver. E a gente falar com isso nesse momento aqui. Não tem problema a gente trazer outro conteúdo do livro do céu para iluminar a nossa meditação, tá bom? Não fiquem bravos comigo. Olha aqui, a Luísa fala para ele aqui. Senti como se tivesse que cair novamente no meu estado habitual de sofrimento, porque ele tinha dado uma pausa para ela de 1 mês, por causa de um rolo que teve com os padres no final, que ela foi julgada, estava sendo julgada pelo Santo Ofício da Igreja. E por causa dela sendo julgada, Jesus permitiu que ela ficasse 1 mês sem ser petrificada, sem voltar ao estado de petrificação, para poder castigar o mundo e eles serem culpados, para eles sentirem que eles eram culpados por causa que eles estavam ofendendo muito a Deus, julgando como proibidos os livros e os conteúdos, né, dos escritos do livro do céu. Então Jesus ele estava bravo, né, e ele estava permitindo. Então aí voltou, aí já passou esse 1 mês, agora ela está voltando novamente a ficar petrificada. E olha só o que ela fala, ela não queria mais ficar petrificada. Minha filha, eu não quero... Aí tá. Depois disso, eu senti como se eu tivesse que cair no meu estado habitual de sofrimento e dadas imposições existentes, Jesus, né, impondo para ela que voltasse, senti repulsa ao aceitar. Minha pobre natureza tremia e senti que estava dizendo com o meu doce Jesus: Pai, se é possível, passe esse copo de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua seja feita. E meu amado Jesus acrescentou, olha só, ela usou a palavra de Jesus, mas ele viu que ela estava fazendo isso com má vontade. Má vontade. Isso foi essa mensagem foi no dia, não tem a data aqui, mas é o 29, volume 29, já está em 1930, 1920 alguma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui algum trecho do 29 aqui anterior que eu pus, com a data, que isso aqui eu coloquei sem data, não sei por que eu coloquei sem data. Só para vocês terem uma ideia da data. Deixa eu ver aqui. É 1931, tá? É outubro de 1931, se não me engano, outubro ou novembro de 1931. Então, ela já tá, né, na divina vontade, né? Ela já fez o caminho com Nossa Senhora, a jornada com Nossa Senhora. Então, ela já está no reino da divina vontade. Então, aí Jesus ficou um pouco chateado. Olha o que ele fala para ela. Jesus não gostou, não. Explicou para ela umas coisas aqui que foi complicado o negócio. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Minha filha, eu não quero uma punição forçada em você, mas voluntária. Porque as dores forçadas perdem a frescura, a beleza e o doce encantamento da semelhança com as dores de seu Jesus. Então agora ela está na divina vontade. O que eu falo para vocês direto? Que eu não gosto de forçar ninguém a fazer as coisas. Quando eu falo para vocês que eu não sou forçada a mudar o meu jeito, eu não sou forçada mesmo. E eu não gosto de ser forçada. Eu não gosto de fazer nada forçado, nada. Então, assim, essa parte da gula, por exemplo, da ira, né? Eu sou cercada por Jesus para poder vencer essas batalhas, né? E Jesus vive falando para mim, não se force, não fique se esforçando, não tem regra, eu já falei para você, é você fazer por amor puro, né? E a consciência que vai fazer você fazer por amor puro. E Jesus, ele vai explicando para mim, vai conversando comigo, você tem que ter consciência do porquê que você tem que parar de fazer certas coisas. E você fazer por amor, por consciência, por você saber, nossa, vale a pena. Eu quero parar de mirar, eu quero segurar a minha boca, eu quero parar de ser brava, eu quero parar de ser gulosa, tal. Entendeu? Essas coisas que ainda estou no processo de vencer, né? Que eu estou sempre constantemente buscando vencer, né? Colocando equilíbrio nas minhas paixões. Então, claramente, eu trabalho muito isso.
de não ser forçado, para mim fazer por amor. Até as orações eu também não gosto de fazer forçadas, sabe? Eu gosto de fazer com amor. Quando eu faço, eu quero ter motivo para estar ali fazendo, com todo o meu coração. Até as orações da Divina Vontade, quando eu rezo, é assim que eu faço, tá? É assim que eu faço. Eu não faço forçado. Se eu sinto que vai ser forçado, eu prefiro não fazer. Né? O sacrifício de não fazer e de ficar sentindo que eu não fiz é tão dolorido, sabe? Que eu prefiro sentir essa dor de não ter feito, porque se eu fizesse, seria forçado. Vocês estão entendendo? Seria, assim, uma violência para mim. Por que seria violência às vezes? Por causa que eu tenho que trabalhar, né? E meu marido tá esperando que eu vá trabalhar mais cedo. E às vezes eu começo a rezar o terço aqui, 7 horas, e meu marido já tá me esperando lá embaixo, precisando de mim. E eu combinei com ele que eu começo às 9 horas a trabalhar, mas tem vezes que ele precisa que eu vá mais cedo, e agora ele vai precisar cada vez mais que eu vá mais cedo. E aí eu fico assim, rezando aqui, mas meu coração tá lá. E aí eu falo assim, não é assim que funciona. Se for pra mim ficar aqui rezando, mas com o coração lá no meu esposo, sabendo que ele precisa de mim, eu não consigo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o áudio aqui, vou rezar o mais rápido que eu puder, e eu vou lá cuidar do meu esposo, vou trabalhar pra ele lá, vou ajudá-lo, porque é isso a vontade divina, é que eu não faça nada forçado, com má vontade. E o sacrifício de não fazer uma coisa que eu gosto, que eu acho importante, que é rezar, vai ser a oração, o meu trabalho que eu vou estar fazendo. E meu marido não deixa eu rezar lá enquanto eu estou trabalhando. Meu marido não gosta que eu leve o celular. Ele não quer que eu fique ouvindo nada, porque realmente, gente, eu percebi, e é verdade, quando eu estou ouvindo os áudios, qualquer coisa que eu estou fazendo no celular, se o celular está ouvindo áudio enquanto eu estou trabalhando, realmente eu percebi mesmo, e é verdade. Quase que ontem eu fiz uma coisa errada no meu serviço por causa de estar ouvindo no celular. Ontem. E aí eu percebi, falei, nossa, é verdade, olha só, meu marido tá certo, não dá pra mim trabalhar ouvindo os áudios, porque eu fico totalmente no céu e saio da terra quando eu tô ouvindo os áudios. E aí eu não consigo, aí eu não presto atenção em detalhes do meu trabalho. E isso não é vontade de Deus, que você faça o seu trabalho meio confusa, sem saber o que você tá fazendo, né? Então, assim, eu percebi que as coisas têm que ser na ordem. A Divina Vontade gosta de trabalhar com ordem, com organização. Então, se é para você estar trabalhando, é para você estar trabalhando. E então, eu tô fazendo de tudo para obedecer Jesus. E aí, agora eu tô acordando mais cedo. Eu tô acordando lá para as 2 horas da manhã, para poder dar tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu vou dormir sempre cedo, né? Sempre lá para as 9h30 já tô na cama já. Né? Agora, eu não durmo 9h30, às vezes demora um pouco, mas eu indo nesse horário, eu consigo dormir até 2 horas bem. E meu sono é bem caprichado mesmo, sabe? E hoje eu acordei com muito sono, e acabei de tomar um café para poder acabar o sono, porque ainda eu tava gravando com sono. Aí pedindo para Jesus tirar o sono, mas é um sacrifício às vezes que ele permite que eu fique com sono para ser por amor puro o meu trabalho, que eu estou fazendo na Divina Vontade. Que tem um sacrifício, né, de amor que você tá fazendo. Mas eu pedi, rezando lá, chorando pra Nossa Senhora, tomando café agora pra ver se me acorda, porque eu quero ficar acordada pra fazer essa meditação. Essa meditação é a coisa mais importante que eu acho que vai ajudar todo mundo, né? Aí aqui, Jesus fala aqui, eu não quero punição forçada em você, mas voluntária. Porque as dores forçadas perdem a frescura, a beleza e o doce encantamento da semelhança com as dores do seu Jesus, que foram voluntariamente sofridas por mim. Então Jesus, ele fazia tudo sabendo por que ele estava fazendo. Nossa Senhora fazia tudo sabendo por quê, o que valia aquele sofrimento, entendeu? O conhecimento é o que vai fazer tudo acontecer na nossa vida. O conhecimento é o que dá realmente o reino da Divina Vontade, é conhecimento. O reino da Divina Vontade em nós é conhecimento. Tanto que ontem, né, eu estava conversando com a Lígia, coitada, ela ficou preocupada. Né? A gente conversando ontem, ela falou que estava estudando com o padre Paulo Ricardo sobre o demônio, sobre Lúcifer, né? E ela falou para mim assim, aí eu vou colocar aqui. Nossa, me veio uma luz hoje. Eu estava estudando com o padre Paulo Ricardo, falando dos anjos, porque o programa de hoje é sobre São Miguel. E ele falou do caráter irrevogável da decisão de Lúcifer.
Pensei, Lúcifer vivia dentro do grande sol da divina vontade antes de pecar. Fazia parte da engrenagem da divina vontade. Então, uma decisão tomada por ele de plena consciência não tem o mesmo peso das nossas decisões, que são falhas e cheias de influência da ignorância do nosso pecado, dos traumas vividos, da nossa história de vida, da nossa concupiscência, etc. Aí ela disse, vi que isso se deu com Adão. O pecado original não teve perdão devido a Adão estar na divina vontade plenamente consciente, no reino da divina vontade, participando do grande sol. Estava plenamente consciente, sem nada que influenciasse sua decisão, apesar de ter sido convencido por Eva, que foi convencida pela serpente. Enganada, Foram enganados, na verdade. Eu sempre perguntava por que o castigo de Adão era mais pesado que o nosso, já que nós pecamos bem mais do que ele. Agora entendo que é por isso, por ele ter muito de Deus em si. E agora, os filhos da divina vontade, quando vier o reino, a era da paz, que apagará de nós todos os efeitos do pecado original, bem como todos os efeitos que a nossa vida na terra nos influenciou a ser, a sentir, etc. Aí, quando vier o reino, a decisão de pecar terá uma gravidade muito maior. Então, realmente, aí eu falei para ela. Aí, por isso eu falei para ela assim, por isso que eu declaro muito a minha fé, a minha adoração a Deus, por isso que eu falo aqui plenamente, como filha da divina vontade, que eu sou filha da divina vontade, que eu tenho conhecimento, que eu tenho consciência, que precisa ter consciência, que precisa estudar, que precisa saber, porque para entrar no reino você só entra com conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você nunca vai entrar no reino da divina vontade, tá? Nunca. Você pode querer muito, mas sem o conhecimento você nunca vai ser... Jesus não vai poder contar com você. Jesus não vai poder falar para você, nossa, eu posso contar com você. Porque você sabe tudo, eu posso conversar com você, posso contar tudo que eu preciso para você. Então, sem conhecimento do livro do céu, você não vai ter. Então, não tem como fugir, você tem que aprender, tá? E esse aprendizado é arriscado, é um risco constante, Porque ela acabou de falar aqui, ter consciência das coisas nos fazem, ter mais responsabilidade ao pecar. Se a gente peca, a gente está fazendo um grande erro. Aí ela ficou preocupada. Aí eu falei para ela, por isso que eu declaro aqui muito a minha fé, a minha missão, tal. O reino já está em quem tem conhecimento. Aí eu falei para ela, o reino já está em quem tem conhecimento, tá? Então, eu que tenho conhecimento, eu já estou com o reino totalmente em mim. Já está reinando a divina vontade em mim, Pelo menos uns 80%, 70%, 90%. Já está próximo, de finalizar todo o processo do primeiro eclipse que Deus está fazendo em mim, de eu reconhecer toda a minha vontade humana e de uma vez por todas eu já tenho essa consciência. Aí ela falou assim, tendo esse conhecimento, seremos mais cobrados, nossas decisões valem peso de ouro, nossas ações também. Talvez um pouco menos, aí ela fala uma coisa que ela não estava consciente. Talvez um pouco menos porque estamos na transição das eras, das eras. Ainda tem que passar para a era da paz. Mas depois não vai ter meio termo. Aí eu falei para ela que complexo é o negócio. Aí eu falei para ela assim, vai ser pior depois no reino da paz, Depois vai ser bem pior. Por quê? Porque nós temos o demônio hoje solto na terra. Então nós que estamos vivendo na divina vontade hoje, que estamos buscando o reino hoje, que ele pode reinar em nós pelo conhecimento que nós estamos estudando, A gente tem o demônio solto por aí, que está tentando as pessoas ao nosso redor, nos tentando também. Mas depois, lá na Era da Paz, eles não terão o demônio solto. Só vai ter no fim, No fim, antes do juízo final, que o demônio vai ser solto. Mas durante todo o tempo do reino da divina vontade, o demônio vai ser preso, vai estar preso, conforme Apocalipse 20. Então, eu falei claramente para ela, eu falei assim, a gente não precisa ficar tão preocupado nesse momento, tanto quanto os outros, tá? As nossas decisões valem peso de ouro, mas as decisões dos filhos da divina vontade durante a era da paz vai ter mais peso ainda, porque eles não vão ter o demônio por desculpa. Por um bom tempo, eles não vão ter o demônio como desculpa para poder dizer, eu ainda falhei. Não vai ter mais. Eles vão viver no Éden como Adão vivia, sem nenhuma influência do mal, Então, eles vão ter que viver plenamente. Essa evangelização da divina vontade vai ter que acontecer muito forte,
né? E nós que estamos vivendo o reino agora, com o demônio solto, nós vamos ser exemplos. Nós vamos ser os mártires mais fortes de todos durante a tribulação. Nós estaremos vivendo a tribulação na divina vontade. Vocês têm noção? Nós vamos morrer totalmente conscientes se a gente for perseguido, se alguém for nos dar um tiro na cabeça, né? Quando a gente não for receber a imagem da besta, né? Nós vamos estar totalmente conscientes do que nós estamos fazendo. E o demônio vai estar à nossa frente dizendo, neguem a Jesus, e nós vamos falar, de jeito nenhum, divina vontade, reina na minha vontade, seja feita a tua vontade, é para eu morrer? Vou morrer. Vocês estão entendendo? Nós vamos ser os exemplos para a era que virá, para essas pessoas que virão, nós vamos ser história para elas. Histórias, a nossa história, o nosso sangue vai estar totalmente igual do sangue dos primeiros mártires da igreja. Vocês estão entendendo a maravilha que é você não ter vontade humana hoje? Hoje, agora, nesse momento em que o demônio está solto? Vocês estão entendendo quem são vocês que eu estou chamando para viver na divina vontade? Vocês estão entendendo a maravilhosa responsabilidade em nossas mãos? Temos sim uma decisão que vale ouro, muito vale ouro. Mas no momento em que o mundo está numa apostasia gigantesca, uma falta de amor gigantesca, de caridade gigantesca, e é muito mais delicioso você ser de Deus nesse momento do que nunca. Nesse momento é delicioso você viver na divina vontade. Num mundo em que todo mundo está enredado no pecado até, né? A gente vê lama em tudo quanto é lugar que a gente vai hoje em dia. Em todo lugar que a gente vai, a gente vê pessoas, né, grotescas. Mulheres aparecendo tudo, a roupa inteira aparecendo, os peitos quase. As pernas inteirinhas da mulher aparecendo, a polpa da bunda aparecendo, barrigas aparecendo, né? Pessoas totalmente deformadas, através de piercings e através de tatuagens totalmente deformadas, né? A gente vê pessoas que se transformaram em homem, mulheres que se transformaram em homem, homens que se transformaram em mulheres, coisa mais detonante, assim, a coisa mais abominável que existe na face da terra. Desculpa falar se você é um desses que está ouvindo o meu canal. É público, então qualquer pessoa pode ouvir, mas é horrível. Para quem é filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, é abominável ver essa abominação andando na terra. Essas pessoas são abominações. Então, desculpa, tá? Se o YouTube tirar esse vídeo, não tô preocupada. Porque isso é uma verdade. Para aquele que é filho da divina vontade, a gente ama você como filho de Deus. Mas o seu pecado a gente abomina. Você é um filho de Deus e Jesus te ama e morreu por você. E nós também morreremos por você. Para poder você ser liberto. Mas a gente não é obrigado a falar e aplaudir que você está fazendo algo bom. Porque você não está fazendo. É uma coisa abominável aos olhos tanto dos filhos da divina vontade como aos olhos do próprio Deus. Porque nossos olhos veem o que Deus vê. E Deus vê só abominação. Desculpa aí, mas é isso que Deus vê. Os meus olhos veem com a visão de Deus as coisas. E vocês não têm noção do que Jesus mostra para mim. Quanto que ele tem nojo. Nojo das pessoas hoje em dia. Nojo. Então, é interessante a gente refletir sobre isso, porque, né, aí Jesus fala claramente, ele não quer forçar. Ele não vai forçar ninguém a mudar de vida. É a pessoa que tem que querer por sua própria vontade. É a pessoa que tem que buscar isso de todo o coração. Então, ele não quer que o filho da divina vontade, né, viva forçado. Eu tenho que me forçar porque no mundo que está hoje, eu tenho que viver a divina vontade a qualquer custo. Eu tenho que viver, eu tenho que forçar minha natureza, eu tenho que parar de... Não, se for assim, nem comece, tá? Nem comece, tem que ser por puro amor mesmo. Puro amor. Então, ele fala aqui... Você deve saber que quando eu elejo uma alma, eu formo a minha casa nela e quero ser livre em minha casa, para fazer o que eu quero e permanecer como eu quiser. Nem quero restrição por parte de nenhuma de você. Eu quero liberdade absoluta, meus filhos. Caso contrário, eu ficaria infeliz e bloqueado no meu modo de agir. Jesus falando isso para Luísa e para nós. Seria o maior infortúnio, mesmo para o mais dos pobres,
de não gozar de liberdade em seu pequeno casebre. E eu aumentaria a infelicidade de um indivíduo pobre que formou uma casa com tanto amor, quando a equipou e ordenou, entra nela para morar lá, mas para a sua dor, alguém faz imposições e restrições. E diz, nesta sala você não pode dormir, nesta você não pode receber ninguém, nesta outra você não pode passar, enfim. Ele não pode ficar como ele quer e nem fazer o que ele quer na própria casa. Então, coitado, ele se sente infeliz porque perdeu sua liberdade e lamenta os sacrifícios que ele fez de ter construído esta casa. Eu sou tal, Jesus é tal. Quantos empregos, quantos sacrifícios, quantas graças eu não paguei para reduzir uma criatura para ser minha casa. E quando eu tomo posse, mais do que qualquer coisa que eu amo e quero entrar para morar nela, mais para minha dor é feita imposições delas e restrições. E digo, nesta sala eu não posso dormir, nesta eu não posso receber, nesta outra eu não posso entrar. Enfim, eu não posso ficar como eu quero nem fazer o que eu quero na casa que eu mesmo formei. Eu não tenho liberdade em minha casa, e quando encontro agora as repugnâncias, restrições, em vez de adaptar a morada a mim, tenho que me adaptar a ela. Ah, não. Portanto, não posso levar adiante a minha vida, nem meus caminhos divinos para essa pessoa, nem me é dado a fazê-lo propósito com ela, para o qual, com tanto amor, escolhi esta casa para ser minha morada. Você que é filho da divina vontade, não pode ter vontade nenhuma restrição para Jesus. Ah, o senhor pode fazer isso, mas isso aqui não. Ah, o senhor pode fazer aquilo. Acabou. A partir do momento que se torna filho da divina vontade, fez a jornada com Maria no reino da divina vontade, a Luísa fez acabou de fazer em 1930, ela está em 1931 agora. Aí ele está falando claramente para ela, ou é ou não é, filha. Desculpa aí. E é de verdade, tem que ser voluntariamente. Você tem que deixar Jesus muito livre na sua casa, na casa que ele fez, né? Você está abrindo mão de tudo por ele, né? Por ele, por amor a ele, puro. E ele tem que estar se sentindo tranquilo dentro de você. Não tem nada que atrapalhe ele. Aí ele fala aqui, portanto eu não posso levar minha vida adiante, nem meus caminhos divinos, nem me é dado fazê-lo, propósito para o qual com tanto amor escolhi esta casa. Então eu quero liberdade. E se você quiser me fazer feliz, me deixe livre para fazer o que eu quero. Jesus falou isso para nós, para a gente deixar ele livre dentro de nós, para ele fazer o que ele quer. Então aí ele fala para Luísa aqui no volume 1, novamente voltando ao capítulo que eu estou lendo, 25. Não queira se afligir por isso, filha. Eu sou o mestre dos corações e posso transformá-los e abordá-los como me parece e como eu quero. Então, Jesus está falando claramente, se sua mãe, se seu pai, se seu marido, ontem aconteceu, né, que uma das meninas veio para lá falar comigo, Aline, meu marido falou para mim que ele quer que eu fique na cama com ele, e Jesus está me chamando para me acordar, para me rezar, e agora ele reclamou que eu tenho que ficar com ele na cama. E agora, como que eu faço? Eu tenho que obedecer meu marido, porque a divina vontade pede para obedecer o esposo. Aí eu fui falar para ela assim, você já falou da divina vontade pro seu esposo? Não, ela falou, não, ainda não. Eu falei, então falta falar. É Jesus que está pedindo para você conversar com o seu esposo, para falar com ele que você está fazendo a divina vontade. Aí eu expliquei para ela como que ela deve conversar com o esposo. Aí eu falei, ó, você vai falar com o seu esposo assim, meu marido, é o seguinte, eu tô acordando todos os dias de manhã, porque assim, eu estou fazendo, né, uma caminhada espiritual mais profunda na minha vida. E Jesus colocou no meu coração que ele quer que eu dê 10% do meu tempo, do meu dia para ele. E tem que ser o primeiro momento do dia, a hora que eu acordo. E como eu trabalho, meus filhos acordam 6:30 da manhã, eu preciso acordar um pouquinho mais cedo para dar esses 10% de tempo para Jesus. Aí eu falei para ela, fala para ele que é 10% do dízimo que a gente dá para Deus, não é? Então, que você vai dar 10% das 24 horas que você tem. E normalmente 10% de 24 horas, o que vai ser? Vai ser 2 horas e 40 minutos, né? Então, se você puder acordar 2 horas e 40 minutos antes de você, né? E dedicar, mas no caso dela, ela fala que ela pode acordar 5 horas, até 6:30 vai dar uma hora e meia. E à tarde ela tem tempo para dar mais 1 hora para Jesus fazendo a meditação da paixão.
né, a meditação do livro do céu. À tarde ela consegue também dar essa 1 hora. Então daria exatamente 2 horas e 40 minutos para Jesus todos os dias, para fazer a leitura do livro do céu, para fazer um áudio para ajudar a gente na missão, né? De repente, para fazer uma reflexão, para ela poder, né, fazer uns comentários nos nossos vídeos, ver os nossos vídeos, ver 1 ou 2, né, um tempo que ela pode, ou se ela puder fazer isso no carro, na hora que ela tiver, né, isso também não atrapalha, e dá para ela poder rezar, fazer todas as orações logo cedo, já incluindo nessa 1h30. Se ela conseguir dar mais do que 2 horas e 40 minutos, vai ser o amor puro dela que vai dar essas mais de 2 horas e 40 minutos, porque o Filho da Divina Vontade ama tanto Deus que ele sempre vai dar mais do que 10%. Ele não vai dar só o que a lei pede, mas vai dar mais sempre. E vai dar com muito amor e voluntariamente. Então, normalmente o Filho da Divina Vontade vai ficar com Jesus aí umas 3 horas e meia, ou até mais, dependendo. No meu caso, eu fico, vamos ver, acordei hoje, acho que eu acordei 3 horas. Não, 3 horas não, acordei 2h30. Então, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30. Então, eu dou 5 horas para Jesus de manhã, no nome do meu dia. Já é bastante, mas durante aí depois, na hora do almoço, eu fico ouvindo os áudios e dou uma soneca depois do almoço. Enquanto eu tô fazendo almoço, eu fico ouvindo áudio também, não atrapalha em nada. Aí, à tarde, no final da tarde, se dá tempo, depois do serviço, eu tô rezando com minha família agora, né? A gente tá rezando, eu tô fazendo os 31 dias com Maria, com meu esposo também, mais tempo com Deus e com a família. Daí, assim, o Filho da Divina Vontade amo tanto Jesus, que se deixar dar uns 10 horas do seu dia para Jesus, até mais, sem problema nenhum. E fica 24 horas ligado com Deus. Então, não tem problema, porque é isso que mesmo que nós temos que viver, nessa intensidade de amor por Jesus, tá bom? Então, vamos lá. Não queira se afligir por isso, eu sou o mestre dos corações, eu posso transformá-los. Então, aí, por que eu falei dessa pessoa? Porque para a gente não se afligir em conversar com as pessoas para pedir. Então, ela não tinha por que ficar com medo de falar para o esposo que ela vai dar 10% do tempo dela para Jesus. Que Jesus, ele é o mestre dos corações e vai convencer o esposo dela tranquilamente, para ela poder acordar mais cedo, tá? Que é para ela ficar tranquila, que o esposo não iria negar isso para ela, né? Então, que ele é o mestre dos corações. Então, tudo que a gente vai fazer, se a gente coloca Jesus para ir com a gente fazer, se a gente vai conversar com o esposo uma situação, expor uma situação, vai com Jesus. Se é justo aquilo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu até falei para ela, fala pro seu esposo que você tem que dar a primeira hora, porque é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, você vai provar para Deus que você o ama acima de todas as coisas, dando essa primeira hora do seu dia para Ele. Então, ele vai entender que isso é um mandamento da lei de Deus, você vai explicar isso para ele com amor, com carinho, e Jesus é o mestre dos corações. É Deus quem vai dominar o seu esposo para que ele possa deixar você fazer isso tranquilamente. Meu esposo deixa eu fazer e não reclama de nada, tá bom? Então, e abordar como me parece e como quero. Então, é Jesus quem faz isso, é ele que aborda as pessoas como parece e como quero. Se ele lhe fez bem, né, ele falou do confessor. Se esse padre que estava com você lhe fez bem, ele não passou de um recebedor do que eu dei para ele, que me recebeu e se deu a você. E isso é com todos. A gente também. Se alguém fez algum bem para você, tá? Essa pessoa não passou de um recebedor que me recebeu e se deu a você. Então, eu faria assim com o outro. Do que você tem medo? Então, o outro confessor queria ver, Jesus iria fazer a mesma coisa, iria dar caridade no coração desse outro para poder proceder do mesmo jeito. Então, falando para ela, fique em paz, minha querida. Aí ele dá um conselho para ela que ele dá para nós também. Minha querida, enquanto você tiver um olho à sua direita ou à sua esquerda e deixa-o descansar em uma coisa ou outra, né? Preocupação, ansiedade, tá? Isso aqui é ansiedade. Jesus falou, enquanto você estiver preocupado com algum detalhe aqui à sua direita ou preocupada com outro detalhe à sua esquerda e você fica descansando a sua mente, só pensando no problema de uma coisa ou outra, você não terá os olhos fixos somente em mim.
você não terá os olhos fixos somente em mim. Aí ontem, a mesma pessoa veio falar, Aline, tô ansiosa, tô preocupada. Eu falei, mas por quê? Tá tudo no controle de Deus. Deus que permite as contrariedades, é Deus que permite as dificuldades, Jesus que permite todo, né, tudo. Não tem motivo para ficar preocupada. Não tem motivo para ficar, né, preocupada. Mas acho que é por causa que ela ia conversar com o esposo, ela não tinha conversado ainda. Então é por isso que ela estava ansiosa, né, de saber o que ia acontecer. Faz parte, né? A gente oferta esse sentimento para Jesus, não é pecado. O sentimento não é pecado. O problema é a gente ficar descansando a mente naquilo, né? Naquela preocupação e ficar preocupado e ficar remoendo aquilo, né? E aquilo te desanimar e te fazer sofrer, e aí se torna um consentimento que você está deixando que aquilo ali seja um problema para você. Não é um problema. Deus está no controle de tudo. Então tem que colocar Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. E resolver a coisa na hora, sabe? A gente tem uma coisa para você resolver, né? Você deixa nas mãos de Deus, já entrega para Ele, não se preocupa, tá? Na hora que você tiver o momento para se preocupar, na hora do momento de fazer, você faz, sem preocupação também do que vai acontecer, tá? Porque tá tudo entregue nas mãos de Deus. Então, se eu tenho uma resolução para tomar com o meu esposo, diante de umas coisas que eu tenho que pedir para ele, eu falo. Igual eu queria ir lá no século XXI falar com o Eduardo Gold. Falei com meu marido. E na hora que eu falei, eu sabia que podia ele falar sim, ou ele podia falar não. Ou ele podia falar talvez, entendeu? Então, eu não fiquei ansiosa, mesmo eu querendo muito fazer isso, mas eu não fiquei ansiosa e coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, se for da tua vontade que eu vá falar com o Padre Eduardo sobre a divina vontade, eu vou. No dia que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, quando o Senhor pensar que é melhor, que é possível. Então, eu falei pro meu marido que eu queria muito ir. Falei mesmo, eu queria muito ir, Alan, eu queria muito. Eu tô com dinheiro agora, você falou que vai me deixar com dinheiro e tal. Na época que eu falei, eu tinha dinheiro. Dá pra mim usar esse dinheiro pra mim ir pra lá. É rápido, é Campinas, é perto, não é tão longe. Dá pra mim ir, é 2 horas de viagem, né? E aí eu vou, falo com ele, marco antes, tal, direitinho, e volto no mesmo dia, como se fosse uma viagem para São Paulo, né? Uma excursão, vamos ver. Aí meu marido, não. Vamos ver. Aí meu marido nunca mais tocou no assunto. Vocês acham que eu tô preocupada? Tá tudo na mão de Deus. O dia que for para acontecer, vai acontecer. Se um dia que Jesus quiser que eu lembre meu esposo desse pedido, eu lembro. Se for da vontade de Deus. Entendeu? Tá tudo nas mãos de Deus. Eu não fico preocupada com nada. Nada. Se eu vou conversar com meu esposo, uma situação como essa menina vai conversar, e meu esposo fica bravo, fica chateado, eu não vou mudar a minha atitude de acordar mais cedo por causa que meu esposo ficou bravo. Porque nesse caso, é Jesus que tem que ganhar, sempre. Então, ele vai ver que eu vou continuar. Não é que eu estou pedindo permissão pro meu esposo, eu só estou avisando meu esposo. Só estou avisando, olha, é assim que vai ser a partir de hoje. Eu vou acordar todo dia de manhã. E vou ficar com Jesus. Ele é o motivo da minha vida. É dele que vai vir tudo que a gente precisa. As bênçãos para o nosso lar dependem desse momento que eu estou com meu esposo, da alma, Jesus Cristo. Deus, em primeiro lugar. Eu estou avisando para você. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E é Ele que eu quero amar. É isso que eu quero fazer. Isso é uma regra de existência na Terra. Então, meu esposo, eu estou te avisando, não estou te pedindo. Eu estou te avisando que eu vou acordar todos os dias de manhã para ficar com Jesus. Se um dia, especialmente, você estiver doente, meu esposo, e Jesus quiser que eu fique com você por algum motivo, aí é outros 500. Eu vou estar fazendo a divina vontade, mesmo assim vou estar com Jesus em você, que estará precisando. Mas, por enquanto, no dia a dia, tudo bem, tá tudo ótimo. Eu fico com você à noite tranquilamente, fico com os meus filhos com vocês tranquilamente. Mas de manhã, logo cedo, antes de vocês acordar, não vou atrapalhar vocês em nada. Não vou atrapalhar ninguém. E se você acordar e não me ver aqui, você sabe onde eu estou. Que eu estou nos braços do Deus vivo. E é lá o lugar mais seguro que eu posso estar. É isso que eu iria falar. Só isso. Eu ia só avisá-lo. Não ia pedir permissão. Avisá-lo. É essa a intenção de Deus quando Ele está permitindo essa situação na vida dela. É para poder ela se impor. Impor a vontade divina. Às vezes, não é só obediência e submissão. Às vezes, você tem que ser como Maria, né? Você obedece. Claro que se ele falar não, você não vai poder
você vai obedecer. Se o seu esposo falar, não, de jeito nenhum, você não vai fazer e tal, aí tudo bem, é uma situação que Deus permitiu. E você vai colocar nas mãos de Deus e vai orar para que o coração do seu esposo seja mudado. Porque é uma necessidade que mude, porque essa atitude é totalmente demoníaca, né? Se essa pessoa te obrigar. Mas você entende que a divina vontade traz luz e trevas, como a gente já conversou ontem. E se o seu esposo estiver nas trevas, você vai aceitar essas trevas, né? E vai se submeter a essas trevas como sendo divina vontade e vai ofertar para Jesus essa dor que você está sentindo de não poder fazer a divina vontade, de obedecer a Deus. Vai ofertar para Ele, né? E aí você vai levar isso na medida do possível. Aí durante o dia você vê outro horário para ficar com Jesus, né? E você vai obedecer ao seu esposo, caso ele tenha realmente sendo oposto, totalmente oposto. E você vai ver isso como um ataque do demônio contra a sua fé, que foi permitida por Deus. Você vai ser forçada a obedecer, sem contra a sua vontade, mas você vai ofertar voluntariamente. Voluntariamente, você vai passar isso voluntariamente, de todo o coração, sabendo que essa oferta que você vai fazer vai salvar milhares de almas. Aí você vai fazer essa oferta como a Luísa fez com os demônios. Você vai fazer assim, olha, eu estou aqui forçada a estar na cama enquanto eu gostaria de estar rezando. Estou rezando na cama, né? Forçada, não posso estar lá do jeito que eu gostaria, rezando no lugar onde eu gostaria de estar. Mas, o que acontece? Eu oferto essa minha situação em prol daqueles que têm toda a liberdade e estão pecando nesse horário da manhã logo cedo. Tem toda a liberdade de rezar e não podem. E eu que não tenho liberdade de rezar, não posso, estou ofertando para aqueles que têm liberdade e não rezam. Aqueles que estão realmente conscientes de nunca falar com Deus, nunca querem colocar Deus na frente, nunca querem amar a Deus sobre todas as coisas, nunca se preocupam com Deus, nunca nem sequer pensam nele. Então eu vou ofertar para a salvação dessas pessoas, para reparar a Deus. Então, tudo você usa, não tem nada na divina vontade que se perca, nenhuma situação se perde. Então, isso é um exemplo muito legal para a gente trazer nessa aula, para a gente entender que é Deus quem transforma os corações. Se o seu esposo hoje se opuser, amanhã ele pode tocar o coração, Deus pode tocar o coração dele e ele mudar, né? E você conversar de novo, não tem problema. Até o seu esposo abrir o coração e Deus vai fazer algum malogro, que a gente já conversou sobre os malogros, né, que ele usa para poder transformar os corações endurecidos. Então, a gente fica em paz, que a gente sabe como Deus trabalha, então deixa ele trabalhar no tempo dele que vai dar tudo certo, amém? Aí ele continua falando aqui, minha querida, né, você não terá os olhos fixos somente em mim, se você ficar preocupado com tanta coisa, ansiedade, e não será capaz de trilhar o melhor dos caminhos para o céu. Mas você sempre vai seguir mancando, olha aqui. Olha que interessante, você sempre vai seguir mancando quando tiver preocupações e ansiedades. E não poderá seguir a influência da graça. Então, nessa situação dela, que se o marido opor, vai ter influência da graça do mesmo jeito, tá? Ela pode ofertar muitas graças para Deus passando pelo sofrimento, né? Dessa situação voluntariamente. Portanto, quero que com santa indiferença, sempre santa indiferença, tudo que você for resolver, tudo você não coloque preocupação exagerada, nunca. Sempre com santa indiferença, olhe para todas as coisas que a cercam, concentrando-se somente em mim. Sempre, somente em Jesus. No desejo de Jesus, né? E Jesus sofria muitas coisas e ofertava tudo o que ele sofria. Olha os exemplos da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo aí, para a gente lembrar. Nossa Senhora, acabei de ler na Valtorta o sofrimento de Maria, que foi uma paixão, ela mesma disse, uma paixão que ela passou por São José não poder saber da gravidez dela, pela boca dela. Ver ela grávida e estar naquela situação, né, de ele não saber, e ela sofreu muito, foi uma paixão muito difícil, ele também sofreu muito, né? Então, isso também faz parte, tá vendo? Aí depois dessas palavras de Jesus, meu coração adquiriu tanta força, ela foi totalmente consolada, olha, ficou totalmente consolada pela fé que ela tem em Jesus, pela confiança, pela certeza, né, de que ele está no controle de todas as coisas, que sofri pouco ou nada, tá vendo? Ela não sofreu mais nada com as tantas perdas e que isso fez muito bem à minha alma, olha que legal, isso faz bem à nossa também. Esse conteúdo todo, essa fala de Jesus
né, vai te deixar tranquila para decidir as coisas a partir de hoje. Por isso, eu mudei de confessor e voltei ao confessor que me confessou quando eu era pequena novamente. Mas que sempre seja abençoado o Senhor, que faz uso dos mesmos caminhos que nos parecem contrários a nós. E parece que vai nos prejudicar a alma, mas é para o nosso maior bem, para a sua glória. Tá vendo, gente? É Deus quem usa caminhos que a gente nem entende, permite trevas e luz, né? A gente não entende, mas a gente faz assim, mesmo assim, a gente se entrega, a gente se abandona, não fica questionando, não fica perguntando por quê e tudo mais. Então aconteceu que comecei a abrir minha alma. Olha que legal. A gente não tinha falado ontem que ela não tinha ainda começado a falar com o padre sobre o que acontecia internamente com ela, que ela no momento que estava, né, petrificada, ela falava com Jesus, sofria as dores de Jesus e tudo mais. Aí, ó. Ela falou que não tinha ainda começado a falar para ninguém. Olha, eu não tinha até esse momento, não havia dito nada a ninguém, não importava quanto esforço eu fizesse. Eu não podia. De fato, mais impotente, me vi dizendo as coisas do meu interior. Então ela começou a falar com 34 anos, uma coisa que ela já estava vivendo desde os 17, tá vendo? Ela ficou anos e anos, décadas, 2 décadas sem poder falar nada para ninguém que acontecia no interior dela. Que coisa terrível, né? Você não poder falar. Que horrível, né? Quase 2 décadas sem poder falar, mais de 15 anos guardando, né? Esse segredo tudinho dentro dela. Que coisa terrível, né? Difícil, não é fácil. Eu acho que eu não ia conseguir viver isso. Jesus escolheu eu porque ele sabia que eu não ia conseguir viver isso que ela viveu. Jesus me escolheu justamente porque ele sabia que eu ia ser uma boca aberta, que eu ia contar tudo para todo mundo, né? Então, Jesus me escolheu a dedo para poder fazer essa missão de falar o que a divina vontade faz na prática. Ele me escolheu a dedo. Eu já perguntei isso várias vezes para Jesus. Jesus, muita gente fala que eu tenho que viver no silêncio, que eu tenho que guardar tudo no recolhimento. Nossa, gente, quantas vezes pessoas vieram falar para mim que a minha intimidade eu não podia falar nunca. Quantas vezes eu li também isso nos livros de São Luís Maria de Ligório, né, nos conteúdos do Padre Paulo Ricardo, nas coisas que ele estava, né, divulgando, no material dos santos, né, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e tudo mais, que não podia falar para ninguém. O silêncio de Maria, sabe? Meu Deus do céu. Né, o negócio da oficina de oração, que eu fiz oficina de oração também, ensinando que você tem que guardar tudo guardadinho, não pode contar para ninguém. O que Jesus fala com você, o que ele faz na sua alma, que é tudo segredo seu com Jesus, que você tem que respeitar Jesus. Gente, vocês não têm noção de como eu sofri com esse negócio. Nossa, na dúvida, eu ficava com uma dúvida absurda. O demônio veio com tudo na minha cabeça, falando pra mim que eu tava pecando gravemente contra Deus. Gravemente, Jesus falando, abrindo minha boca, Jesus que abria minha boca pra falar. Aí eu falava para Jesus, o Senhor fica abrindo a minha boca, falando pela minha boca, pelos cotovelos. É o Senhor que está fazendo eu abrir a boca, não sou eu. Eu não... Aí o demônio vem falar para mim que eu estou pecando. E o Senhor que abre a minha boca, eu falo até pelos cotovelos. O que acontece? Aí Jesus foi conversando comigo. Mostrando e confirmando. Me confirmando várias e várias vezes que era isso que eu tinha que fazer. Mostrando frutos, né, dessa missão de falar da vontade divina. Aí mostrando no livro do céu que ele deu a boca pra gente falar. Explicando que o Filho da Divina Vontade... No livro do céu, é para mim ler só o livro do céu, falando, você para de ler esses São Luís Maria de Ligório, para de ler esses santos, eles não viveram na Divina Vontade, você tem que viver só na Divina Vontade, é o conteúdo do livro do céu que está para você, eu não mandei esses livros para você, é para ler eles, é só eles que importa, presta atenção só em mim. Nossa, Jesus vivia falando, presta atenção nas minhas palavras, só o que importa é a minha palavra, eu sou o caminho, a verdade, a vida, para de ver qualquer outra palavra humana, né? Todos eles tinham outros caminhos. Aí Jesus falando para mim no livro do céu toda hora isso, mostrando essa realidade, que o livro do céu era a única fonte que eu tinha que tirar para poder fazer essa caminhada na Divina Vontade. Eu não podia ler mais nada, né? Diferente. Aí eu falei, então tá bom, Jesus, já tô entendendo. Aí tem um trecho no volume 28, eu acho, não sei, é um dos volumes últimos que eu li, que ele fala que ele deu a boca pra gente justamente pra gente falar dele, das obras dele, do que ele faz. Aí eu ficava questionando, mas por que os outros não falaram? Por que os outros foram fechados? Aí ele falou assim,
né? Não fica questionando, não. Porque não presta. Ele falou, porque não presta. Até no livro do céu está escrito a origem do porquê no inferno. Não fica questionando nada, não. Entendeu? É eu que mando aqui, ponto final. Você vai falar tudo o que eu faço na sua alma. Tudo o que eu faço na sua alma, você vai falar pelos cotovelos. Aí ele mostrava a palavra de Deus, que é para falar pelos telhados, né? E falar pelos telhados é justamente a internet, a televisão, né? Usando a mídia. Aí eu falei, tá bom, tem que falar pelos telhados. Aquilo que eu faço às escondidas, vão proclamar pelos telhados. Aquilo que eu faço às escondidas, Jesus mostrava essa palavra toda hora. O que eu falo nas escondidas, vocês proclamam pelos telhados. Proclame pelos telhados. Sempre Jesus falando sim, pra mim. Sempre caía essa palavra, meu Deus do céu. Eu falei, tá bom, Jesus, o Senhor quer que eu fale pelos telhados? Tá bom, lá vamos eu, com a internet, vou falar até os cotovelos, não tem... Seja o que Deus quiser, não vou parar de fazer isso. Aí, por isso, ela começou a abrir a alma dela e Jesus obrigou, tá vendo? De uma certa forma, ela a fazer isso, ameaçando que ele talvez não viria mais se ela negasse isso para ele, né? Aí ela começou a dizendo coisas do seu interior, foi muita dificuldade de me abrir, que senti sozinha pensando em dizer essas coisas, de como ele procedeu com essa minha incapacidade de abrir, não posso dizer. O padre era muito bom para isso. Pelo confessor, acho que não, porque ele era muito bom, confiante, doce, paciente em ouvir, cuidava muito da alma, estava de olho em tudo que para poder andar direito. Eu já não, porque senti um nó na minha alma e tinha toda a vontade de me libertar e me sentir, pelo menos, como pensava o confessor. Não me senti incapaz de fazê-lo. Então, encontrando-me com o novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir o meu interior. O Senhor muitas vezes ordenou que eu mostrasse ao meu confessor o que ele estava dizendo para mim. Então ela queria que falasse tudo o que ele falava para ela, né? E me reprovava severamente. Às vezes ele vinha me dizer que se eu não fizesse isso, de falar com tudo para o confessor, ele nunca mais voltaria. Esta era para mim a punição mais amarga, né? Com a Santa Faustina foi a mesma coisa. Jesus pedia para ela falar tudo, ser simples como uma criança, abrir totalmente o coração para o confessor. Pois todas as outras penalidades comparadas a isso não me parecem nada além de palha. Eu também, quando eu ia confessar, porque agora não está tendo confissão até hoje, né? Eu falava tudinho com o meu confessor. Tudo. Nunca tive problema para falar, nunca. É verdade que às vezes me custou muito, mas o medo de perder meu querido Jesus me fez superar tudo. Por parte do confessor também fui levada a dizer a ele onde esse estado ocorreu. O que aconteceu comigo, né, enquanto ela estava nos lugares, né? Ela ia na missa, ela ia em vários lugares com Jesus, né? Então ela começou a falar para o confessor. E aí o confessor falou assim, então pelos preceitos da obediência, você fale tudo agora diante, né, de mim. Agora ele colocou diante de mim o medo de que eu pudesse estar vivendo em ilusão e decepção, vivendo para mim mesma, enquanto que se eu me manifestasse ao Padre, eu poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor nunca permite que o sacerdote seja enganado quando a alma é obediente. Olha que interessante esse trecho. É muito importante entender esse trecho aqui, porque olha aqui, o padre falou que quando a gente fala as coisas, elas são mais reais. Enquanto você não fala e guarda para você, você sempre pode deixar isso se perder. E pode começar a viver para si mesma, né? Como se fosse uma doente, sabe? Uma paranoica, tem uma doença que a gente vive, a pessoa vive sozinha para si mesma, não sei, autista. Não é autista, porque, né? A pessoa que vive para si mesma, ela não traz isso para a comunidade, não traz isso para a igreja, não traz toda a verdade de Deus que está sendo recebida por ela para o bem do próximo. Ela vive só para si mesma, aproveita sozinha daquele conteúdo e faz perder tudo, e se torna uma ilusão e decepção. Faz perder tudo. Então é isso que ele está querendo dizer claramente. Então a mesma coisa aconteceu comigo aqui na minha vida, porque se eu deixasse de falar o que Deus estava fazendo na minha vida, né, quando eu estou lendo o livro do céu, se eu deixasse de contar o que está acontecendo na minha vida no dia a dia, os frutos dessa leitura, os frutos desse trabalho de configuração com Jesus, se eu não falasse, eu ia perder tudo que Deus está fazendo na minha alma. E como eu falo, Jesus ele investe cada vez mais em mim, e eu percebo isso claramente. Jesus ele me capacitando cada vez mais, dando mais e mais luzes, cada vez mais facilitando o entendimento do livro do céu, mais e mais falando comigo. Ontem
Até a Michelle fez um comentário, falou assim, que legal Jesus falando com você, né? O momento que Jesus está falando com você, você mostrando isso pra gente. É muito interessante, ela viu que quanto isso é interessante, é importante mostrar essa realidade. É importante mostrar que isso é real, que não é uma ilusão, né? Então, é justamente falando que a gente vai fazer isso. É totalmente expondo que a gente vai fazer isso, né? E enquanto que se eu manifestasse ao Padre, eu poderia estar mais segura. E eu também, enquanto eu estou manifestando a vocês, eu estou muito segura, né? E estou sendo obediente a Jesus que me pede para poder fazer isso, né? Que me pediu pessoalmente, Ele mesmo. Assim, Jesus me empurrou de um lado, Ele me empurra de um lado mesmo, né? E a minha comunidade me empurra do outro, porque as perguntas que as pessoas me fazem, os pedidos que as pessoas me fazem também me ajudam muito a me empurrar para fazer as coisas, né? Pareceu-me que às vezes os dois se entendiam juntos, o confessor e Jesus Cristo, tanto que a Valtorta, eu não sabia se eu ia ler ou não, porque eu não tinha achado os livros, né? Tava com muita dificuldade de achar os livros e eu não queria ler sem ter sequência dos livros, então para que eu ia perder meu tempo, sendo que já tem pessoas fazendo, né? Mas aí, o meu jeito de ler é um jeito diferente dos outros, né? E uma pessoa me deu os livros todos. Chegaram aqui os livros inteiros, 10 volumes do Valtorta. Uma pessoa comprou, e é caríssimo, é R$800, porque é R$80 cada um. É R$800 todos os 10 livros. E a pessoa comprou no site, chegou direitinho, tá? Quem quiser comprar, a gente indica o site para você. É um site, Nossa Senhora, não sei o nome agora, fugiu. Mas chegou direitinho os livros aqui, uma benção, lindos, maravilhosos. E eu tô lendo agora bonitinho, belezinha. Porque Deus querendo, é Deus que tá querendo, não é eu. Porque se Deus não quisesse que eu lesse, né, que eu fizesse esse trabalho, não ia ter os livros. Ela me deu por vontade dela, essa pessoa deu por vontade dela o livro, entendeu? Ela que quis. Eu não pedi, eu não falei nada, ela que quis, então foi vontade de Deus, entendeu? Divina vontade fazendo isso, claramente, é assim que funcionam as coisas, ele empurra de um lado e parece que as pessoas empurram a gente do outro para fazer uma coisa, deixar claro, ó, é para fazer, tá? Nossa Senhora quer que você faça. Então, pareceu-me que, às vezes, os dois se entendiam juntos, o confessor e Jesus Cristo. Então, eu consegui expressar meu coração, este não era mais o confessor do passado. Ele não me fez nenhuma pergunta, ele não tentou saber o que estava acontecendo comigo naquele estado de falta de consciência, de onde eu mesma não sabia como sair para falar sobre essas coisas. Tomei cuidado de renunciar, conformar-me à vontade de Deus, de carregar a cruz que o Senhor havia me dado, tanto que se ele, às vezes, me via um pouco aborrecida, eu sofria muito. Então, ela sofria muito porque ele sofria muito ao vê-la aborrecida. Então, aconteceu que eu passei mais de um ano com esse confessor no mesmo estado mencionado acima, que não fez nenhuma pergunta para ela, não tentou saber o que estava acontecendo com ela nesse estado de falta de consciência. Então, ela também estava com esse confessor, né, que ela conseguia expressar o coração, falar livremente, sem ele ficar fazendo pergunta, sem ele ficar atrapalhando, né, dando, sabe, atrapalhando, deixou ela livre para conduzir a situação. Muito bom. Tomei o cuidado de renunciar, né, conformar-me à vontade de Deus, renunciar a si mesma, né, a vontade de não falar, o medo de não falar. Se conformar à vontade de Deus, de carregar a cruz que o Senhor havia me dado, além de eu viver essa realidade, eu tinha que falar o que estava acontecendo comigo. Então, não é difícil, né? É difícil. Tanto que se ele, às vezes, me via um pouco aborrecida, ele sofria muito. Então, aconteceu que eu passei mais um ano com esse confessor no mesmo estado mencionado acima. Por isso, como o confessor sabia de onde vinha agora esse estado de sofrimento, agora mudou. Agora esse confessor sabe tudo. Ele me disse que quando Jesus Cristo quisesse que o sofrimento viesse a mim, eu deveria sair desse sofrimento por obediência, né? Por obediência a ele. Quando ele viesse pedir obediência, ela tinha que sair do sofrimento. Então, estava tudo conforme a vontade de Deus. Era Deus que estava conduzindo tudo, do jeito que ele queria. Então, deu tudo certo, né? Por enquanto, né? Jesus está fazendo tudo certinho. Amém? Então, é isso. É ele que muda as coisas. É Jesus quem empurra, né? É Jesus quem move os corações. É Jesus quem faz as coisas, né? Sempre. Então, a gente tem que ter essa mesma dimensão. Jesus está no controle de todas as coisas. Você não tem poder nenhum por nada. Você é um nada. Você está entendendo?
Você não tem que ficar preocupado com nada que acontece com você. Nada. Tudo que acontecer com você, tudo é vontade divina. Coisas boas, coisas ruins, tudo é vontade divina. Você só fala amém, fiat. E assim a gente vai longe. Fiat, amém? Até mais.